uma outra observação, outra fala que eu queria aproveitar aqui e fazer é essa, né? A questão do intrincado jogo geopolítico. Nós estamos vivendo um tempo de grandes mudanças, e essas coisas que vão acontecer, e eu costumo dizer sempre, o que está acontecendo agora na Europa não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Nunca foi. É uma guerra entre Rússia, Estados Unidos e suas alianças ocidentais. A Ucrânia estava tentando entrar nessa aliança ocidental, mas basicamente era uma guerra geopolítica entre Estados Unidos e Rússia. Tá? Eu costumo sempre falar aqui naquela geoestratégia para a Eurásia, do Brzezinski, lá da década de 1997, se não me engano, quando ele falou isso aí. Tá? Ele elaborou essa estratégia, vamos dizer assim, que significava fracionar a Rússia, dividir a Rússia. Então, quando a gente vê o que aconteceu, por exemplo, na Iugoslávia, dentro dessa geoestratégia americana para a Eurásia, a gente vê o que aconteceu. Na Iugoslávia era inevitável. Uma Iugoslávia unificada que não quisesse entrar para a OTAN não era de interesse. Nunca foi de interesse dos Estados Unidos. Os Estados Unidos queriam que todo mundo entrasse para a OTAN. E destruir a Iugoslávia permitiu que aqueles países todos ali, Sérvia, Croácia, Eslováquia, e a gente vê hoje que determinados países que eram da Iugoslávia hoje estão criando problemas, são vozes dissidentes na OTAN, como a Sérvia, a Eslováquia, o presidente da Eslováquia acabou de ir na Rússia encontrar com Putin para falar sobre questão de fornecimento de gás. Alguns países próximos, que não eram da ex-Iugoslávia, mas a Hungria também está nesse rol todo aí, tá certo? Então, assim, todos esses intrincados dados do problema são complexos. Tá? Mesmo na Síria agora, né? Eu costumo dizer que essa ideia, essa turbulência toda que aconteceu na Síria, eu tenho dúvidas, considerando que se trata do Oriente Médio, de que isso aí vai ter algum resultado positivo no final das contas. Não vai ter. O que teve de positivo no Oriente Médio das políticas que os Estados Unidos implantaram no Oriente Médio desde sempre? Desde que os Estados Unidos passou a ser uma potência hegemônica, envolvendo palestinos, envolvendo Israel, envolvendo todos. Acho que o único ponto que vamos dizer, destoa disso, que deu certo, foi a questão do Egito, nos acordos lá de Camp David, quando o Egito fez a paz com Israel. Tirando isso aí, nada mais aconteceu que tivesse o mínimo sucesso qualquer política americana por Oriente Médio, tá certo? Quando a gente fala em Afeganistão, quando a gente fala em Iraque, quando a gente fala em política... No curto prazo também, né, Coutinho? Só pensa no curto prazo. Só que as coisas são complicadas. Ele é um malandro, cara. Ele pensa no hoje. Vai lá, bate uma carteira e vai jantar. Agora, tá preocupado com a próxima eleição, né? Não, eu vou te dar um exemplo. Um grande exemplo. China. Não, vamos transferir as fábricas para a China, porque a mão de obra lá é barata, a gente ganha na revenda, a gente vira o entreposto e vamos se dar bem pra caramba. Olha o que deu. Olha o que deu. Política do gás para a Europa. Não, tira o gás, da Rússia, vamos vender o nosso. Sim, mas ferraram a Alemanha, né? Acabaram com a Alemanha. Olha, quando é que na nossa juventude... A Alemanha, todos os outros países que dependem. A gente é contemporâneo. Quando é que na nossa juventude a gente ia imaginar que a Volkswagen fosse mandar 35 mil funcionários embora um dia? É mais que um quarto da força de trabalho, Coutinho. Quer dizer, Europa, eu não sei que futuro vai ter, né? Pois é. Então, é o que eu estou dizendo, né? A longo prazo, os Estados Unidos sem a Europa... não vai ser uma potência hegemônica de nada. Os Estados Unidos sem a Europa não é nada. Vai ficar o quê? Com Coreia do Sul e Japão? Acabou. Os Estados Unidos acabou. Os Estados Unidos, como potência hegemônica, ele precisa da Europa. E a Europa precisa estar desenvolvida. A União Europeia, eu costumo dizer que foi uma estrutura econômica e de integração que foi muito boa para dividir riqueza. Para dividir riqueza foi ótimo. Para gerar riqueza não foi boa, não. Não gerou riqueza, ela só dividiu riqueza, entendeu? Então, assim, quem paga a conta, que é a Alemanha, no dia que quem paga a conta começou a ter problemas, vai ser um efeito dominó, vai ser um caindo. Se a Alemanha começar a ter problemas, o que dirá o resto? O que dirá o restante que depende dela, né? Então, assim, são aspectos geopolíticos importantes aí que envolvem o que a gente está falando hoje, né? De Europa
e Rússia, né? Esse é um capítulo que vai começar a ser escrito e que provavelmente não vai ser muito breve, vai ser turbulento e vai ter consequências gigantescas nessa transformação da ordem hegemônica global.